Palavra do Senhor, convido você que abra a sua Bíblia, Sagrada Escritura, no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Versos 9 a 14. Lucas 18, versos 9 a 14. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, obrigado por todos os atos que o Senhor nos presenteou nesta manhã. Os cânticos que exaltam o Teu nome e edificam as nossas vidas, pela participação das crianças, dos adolescentes, de maneira livre, sem constrangimento, segundo o Seu Espírito. Obrigado a Deus, porque fomos edificados até aqui com esta parte do culto. Agora, Pai, por favor, que o Teu servo possa pregar a palavra, explicá-la e aplicá-la. E como temos orado, e Jesus nos ensinou a orar, pedindo o Teu Espírito Santo, eu oro a Deus para que este mesmo Espírito trabalhe nos nossos corações, trazendo fé, e nós sabemos também que alguns resistirão a esta palavra, mas que o Seu nome seja exaltado na pregação da palavra nesta manhã. Abençoa os irmãos que irão ouvir, o Espírito aplique aos seus corações, e o Espírito Santo dirige o pregador. No nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Vamos ler a palavra de Deus. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha, será exaltado. Esta mensagem encoraja a todos os que reconhecem seus pecados e clamam por misericórdia no nome de Jesus. É uma palavra de encorajamento. Talvez seus pecados sejam muito graves. Talvez seu pecado seja muito grave. Quem sabe hoje a sua consciência está ferida
pelo pecado cometido. Talvez um pecado grave, logo cedo, ao se levantar. Você pode sentir que suas orações são fracas, incorretas e às vezes sem coerência. Mas, ao orar, nesta situação, devem recordar da graça recebida por este pecador, por este publicano. A graça do perdão dos pecados a este publicano, um pecador, e sentir-se também encorajados não só a orar em particular, como fizeram, mas orar na congregação do povo de Deus. O propósito geral da exposição nas parábolas, repito, é o discipulado cristão da nossa igreja. O plano para um ano, eu acho que vai dar 1 ano e meio, das parábolas do Senhor Jesus é esse: fazer discípulos. Pela terceira vez, a mensagem da parábola, o tema central da parábola é oração. Nós pregamos 3 parábolas acerca desse assunto. Essa é a terceira. O ensino, este é o ensino dessa parábola, que as nossas orações devem ser sinceras. A palavra sincera tem algumas versões que dizem, vem do latim, era usada nas feiras livres. Havia estátuas, imagens de madeira, algumas eram com cera e outras eram sem cera. As imagens com cera eram mais caras, eram envernizadas, não tinha rachadura nenhuma, não aparentava as rachaduras. Mas as imagens sem cera eram mais baratas, porque aparecia todas as fissuras e rachaduras. Nós somos chamados a orar de maneira sincera, de modo que Deus consiga ou se agrade de ver-nos, colocando diante dele, mostrando as nossas fissuras, os nossos defeitos e pecados, sem maquiagem. E também de maneira humilde, o oposto de orgulho. O foco dessa mensagem é orarmos, sim, mas com o privilégio da graça de Cristo. Graça, somente a graça, é o favor imerecido doado por Deus como um presente. E há uma diferença entre salário e presente. O salário é conquistado pelo fruto do seu trabalho, proporcionalmente. Mas um presente não. Você o recebe sem merecer, com base na liberalidade e na graça de quem oferece esse presente. E nós oramos com base na graça de Cristo. Qual o objetivo da mensagem? Qual o propósito de Lucas com o registro? Creio que é esse: encorajar-nos a orar, em particular e na igreja, confiados somente na graça de Jesus Cristo. Não como um salário, mas como um presente. No contexto, nós, no capítulo 18, você pode deixar a sua Bíblia aberta, aprendemos no versículo 1 a 8 no domingo passado. A mensagem é de orarmos sempre, sem nunca desanimar. Espero que você tenha aplicado esta palavra de domingo passado esta semana. Tenha orado com confiança, persistência e paciência, na certeza de que Deus fará justiça aos seus escolhidos no tempo oportuno. Esta é a mensagem da parábola anterior. Hoje,
na parábola do publicano e do fariseu, nos ensina a atitude que deve permear as nossas orações. A atitude que deve permear nossas orações: sinceridade e humildade. Nos recorda, então, a disposição com a qual devemos orar. Capítulo, como nós lemos, 18, versículo 9, nós temos a introdução da parábola. E também o público propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam a outros. Lucas indica que essa parábola se conecta à anterior. O assunto principal, portanto, ainda é oração. E é dirigida àqueles que oravam confiando em si mesmo e desprezavam a outro. E qual é o pecado? Qual é o problema aqui? Que alguns fracassavam nas suas orações por causa do seu orgulho. Alguns fracassavam nas suas orações a Deus por causa do orgulho. Aqui, exemplificado pelo fariseu, mas não eram todos os fariseus que agiam assim. Mas alguns, sim. Deixa eu falar um pouco sobre o contexto histórico, ou a questão cultural, religiosa, que vai te ajudar a compreender essa passagem. Como é que era a prática da oração no templo? É disso que Jesus está falando. A prática da oração no templo. Estes dois homens, vimos, têm o propósito de orar. Neste templo, que foi construído por Herodes, havia tempos fixados para orar. E o tempo da oração era concomitante à cerimônia do sacrifício. Então, ao mesmo tempo que as pessoas estavam ali retirando-se para orar, era o tempo em que os sacerdotes entregavam os holocaustos. A primeira oração era de manhã, parte do culto, em que eles oravam enquanto o sacrifício era oferecido. E a segunda hora de oração era à tarde. E essas duas orações, esses dois momentos de oferecer o sacrifício eram obrigatórios a todo judeu. Então, irmãos, o templo era o lugar do ritual do sacrifício. E vocês se lembram que o sacrifício aqui era o sacrifício pelos pecados do povo, oferecido pelo sacerdote no altar do holocausto. Todos eles sabiam disso. Mas o indivíduo poderia orar junto com os demais, mas também poderia isolar-se num canto e fazer a sua oração particular, sempre que ele precisasse. Então, conecte este contexto histórico e a prática religiosa ao que leremos agora. Havia momentos específicos de oração. Essas orações eram congregacionais, mas a pessoa poderia se separar para orar sozinho. E no momento dessas orações estipuladas, o sacrifício estava ali sendo oferecido. Então nós temos aqui o meu primeiro tópico, a oração do fariseu. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Quem era o fariseu? Se você depois ler a sua Bíblia em Mateus 23, 13 a 36, é um duro discurso de Jesus contra este grupo. Os fariseus tornaram-se uma seita religiosa com influência política. Geralmente, eles eram separados por motivos políticos
E qual era sua principal doutrina? A intenção de, mediante a obediência da lei, apresentar uma comunidade pura. Eles eram legalistas. Viviam, então, conforme a lei e conforme a tradição dos homens. Geralmente eram separados. Mas eles eram superficiais. E Jesus condena por serem insinceros, hipócritas. Este aqui está sendo colocado como um fariseu. E nós aprendemos na Bíblia que eles tinham essa teatralidade. Gostavam de ser vistos dos homens, gostavam de bajulação, gostavam de ter os primeiros lugares nas assembleias e gostavam também de dinheiro. Tudo com uma aparência de religiosidade. Aparência de religiosidade. Então, como é que nós podemos sintetizar essa atitude do fariseu? Era um homem que orava com os olhos voltados para si mesmo, a fim de que os outros vissem. É esta característica que Mateus destaca. Que eles oram em pé nas praças para serem vistos dos homens. Então este é o fariseu, ou estes são os fariseus que Jesus censura. E o que Jesus está censurando aqui? A disposição orgulhosa e teatral desse fariseu. Era um teatro. Tinha palavras do evangelho, tinha palavras de religiosidade. Mas lá no seu interior, era como um sepulcro caiado, cheio de mentira, cheio de arrogância, cheio de si mesmo, cheio de hipocrisia. Jesus censura a disposição orgulhosa e teatral. Mas qual o problema principal aqui? O fariseu se considerava justo diante de Deus e mais digno do que os demais. Este é um ponto. Se considerava justo diante de Deus e mais digno do que os demais. E, de fato, ele tem uma performance religiosa considerável. Veja, ele não é roubador, não é injusto, não é adúltero, jejua 2 vezes por semana, enquanto a lei de Moisés dizia 1 vez por ano. Ele jejua 2 vezes por semana. Esse é crente, hein? Esse é homem de Deus. E além dos dízimos, diz que o dízimo era anual, você retirava das suas dádivas. Ele não só tirava da colheita, ele também dava dízimos do jardim da casa dele. Tudo isso com o fim de receber recompensas de Deus. Então este é o fariseu que ora desta maneira orgulhosa, teatral. No versículo seguinte, 13, nós temos a oração do publicano. E aqui, gente, quando nós lemos esta oração, um pouquinho voltando no ponto, do fariseu, diz, não, mas aqui Jesus está fazendo uma hipérbole, né? Só exagerando, não é. Nós temos relatos do ano 70, um pouco depois que esse evangelho foi escrito, de rabinos que oravam a mesma coisa. Eles de fato pensavam assim. Rejeitavam e desprezavam os demais, julgando-se justos diante de Deus. E as suas orações a ele eram orgulhosas e teatrais. Então nós temos o oposto, o publicano. O que é o publicano? Era um coletor de impostos, um judeu, que cobrava impostos por Roma dos seus patrícios. Geralmente, não todos, mas geralmente eram taxados de injustos. Eles roubavam Roma e roubavam
os cidadãos judeus na cobrança dos impostos. Impostos abusivos. Fraudavam os números. E deste modo eram odiados pelos judeus. Odiados pelos judeus em geral, mas principalmente pelos fariseus. No Talmud, diz o seguinte: os publicanos como os ladrões e assassinos, para tais homens não há chance de arrependimento. Imagina um político corrupto, aquele que você faz até oração imprecatória para ele morrer, estivesse aqui do seu lado orando. Até sentaria do outro banco, né? A igreja toda passa para o outro lado. Era esse que estava orando ali. Era esse tipo de indivíduo. E como é que ele ora? Se o fariseu ora de si, para que os outros vejam, a oração do fariseu é com os olhos para baixo. Ou com os olhos no sangue do sacrifício oferecido pelos demais. A lei de Moisés previa que o judeu deveria entregar o sacrifício pelos seus pecados, mas este homem não leva ao seu sacrifício. Ele observa de longe. Por ser tão odiado, ele observa de longe, envergonhado, não leva o seu sacrifício, mas ele está de cabeça baixa. Sê propício a mim, pecador. Olhando não para si mesmo, mas olhando para o holocausto que era oferecido pelos demais. Por aquele sangue derramado. Considerava-se indigno de estar na presença do Senhor, e talvez você se sinta assim hoje. Indigno. Sentia vergonha pelos pecados cometidos contra Deus e contra o próximo, mas numa atitude de arrependimento, de profundo quebrantamento e humilhação. Ele se coloca numa área reservada, porque ele não poderia entrar no átrio junto com os demais. Ele era considerado impuro. Ele ali, quieto, clamava em alta voz: sê propício a mim, pecador. Duas atitudes na oração. E esse é o nosso assunto. A disposição correta de orarmos a Deus. E o ponto é sinceridade e humildade. Diante disso, Jesus conclui, versículo 14, parte A. Antes, deixa eu só falar um pouco sobre o propício. Propiciar é extirpar, arrancar, tirar. O que ele está orando é para que o Senhor tire os seus pecados. E a propiciação, como era feita no Antigo Testamento? O sangue do cordeiro era aspergido com os dedos na tampa da arca, chamada propiciatório. E quando aquela tampa com uma lâmina de ouro recebia aquele sangue, Deus então apaziguava a tua ira. E então perdoava os pecados. Isso era feito uma vez por ano, no dia da expiação. Mas quando ele queimava o holocausto, representava também o perdão dos pecados. E a oração dele não é outra senão: Senhor, perdoa os meus pecados. Sem ser teatral e sem ser orgulhoso. Então Jesus conclui, versículos 18, 14, parte A. Digo-vos que este, o publicano, desceu justificado para a sua casa e não aquele. Então alguns podem perguntar, será que a oração justifica? Não. Quando a gente lê dentro do contexto, aqui é provável que ele esteja olhando para os sacrifícios oferecidos e esteja falando: olha,
É neste sacrifício que eu creio. É neste sangue remidor que eu creio. E por causa disso, ó Deus do céu, perdoa o meu pecado. Tira de mim a culpa. Expia as minhas dívidas contra ti. Então, irmãos, se a pesquisa histórica estiver certa de que as orações coincidiam com a oferta do sacrifício, que havia lugares separados e cada um poderia orar em particular, podemos concluir então que nesta história Jesus está conectando a oração ao sacrifício. O fariseu põe os olhos em si mesmo, nas suas obras, naquilo que ele faz ou deixa de fazer, e se exalta por isso. Ao passo que o publicano está de olho em quem? No sacrifício oferecido, recebendo daquele sacrifício a esperança para o perdão de seus pecados. Como é que você está aqui hoje? Como era estipulado, o horário das orações coincidia com o sacrifício. Então, eu conjecturo, se tudo isso estiver certo, segundo os pesquisadores, é muito provável que o publicano estivesse observando do lado de fora do Santo dos Santos. Ele não está ali no lugar, não está próximo. Ele se sente indigno. Mas ele deseja unir-se aos justos arrependidos. Ele não é digno. Ele não tem justiça própria. Não é o lugar dele, não seria ali, mas ele deseja unir-se e declara: Senhor, tira os meus pecados, eu sou pecador. O sacrifício, como eu disse, segundo a lei, era apresentado em nome do povo, feito com a consciência de que Deus aceitaria graciosamente a oferta daquele sacrifício do altar. Calvino, comentando esse texto, diz o seguinte: a imagem do publicano reflete a humildade e o profundo quebrantamento. Ele se sente quebrado e ora: sê propício a mim, pecador. O publicano é justificado pelo reconhecimento da sua iniquidade. E vocês se lembram de uma oração parecida? Uma oração que agrada a Deus? Salmo 51, versos 16 e 17. Pois não te comprases em sacrifícios. Deus não se agrada do seu sacrifício. Receba. Do contrário, diz o salmista, eu te daria. Não te agrada de holocaustos. O que ele está dizendo aqui não é uma negação do sistema religioso, mas é uma negação da teatralidade nos nossos atos religiosos. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Você veio aqui totalmente quebrado pelo seu pecado. Arrependido e triste pelo mal que você tem feito contra Deus, contra o próximo. Você está aqui com vergonha. É só uma metáfora, tá? Você está lá no fundo, escondido, para não ver a cara do pastor. Faz tempo que não aparece aqui. Um medo danado. O que nós devemos nos aproximar é isto. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não desprezarás, ó Deus. O publicano está esperando a sua justificação
pela fé e não por aquilo que ele fez. Ele não está satisfeito com seus erros. Ele não está descansado em seus pecados. Mas ele então se arrepende. Vamos para a aplicação? Antes quero meditar com vocês de um problema, numa questão para ser aplicada essa passagem. O erro de tentar ser recompensado ou aceito por Deus por nosso mérito. Erro de sermos recompensados ou aceitos por Deus por causa do nosso mérito. A atitude do fariseu era orar com os olhos voltados para si mesmo. Vou contar uma história que talvez se encaixe na sua prática. E é comum entre os crentes isso. A pessoa não estava mais participando do culto. Alguns domingos não via mais o culto. Fala, sou eu. Fica tranquilo, não vai ter nome. Eu deixei o mais irreconhecível possível. Essa pessoa declarou com honestidade que não participava do culto, da comunhão, porque logo cedo, antes de começar o dia, de 10 mandamentos quebrava 11. Entendi que para tal era impossível adorar a Deus naquelas condições. Por causa dos pecados cometidos, não tinha coragem de vir à reunião. Julgava-se indigna. Infelizmente, essa é a compreensão de muitos. Proclamam a graça, salvação é pela graça, mas na hora de viver, não consegue desfrutar da suficiência do sacrifício de Cristo. Não consegue se apropriar da graça. Vive a sua vida e entende o culto e a participação do culto como um salário. Como se merecesse estar aqui pelas suas obras. Mas nenhum de nós merece. E tal como essa pessoa, talvez de 100%, 101, de 10, quebre 11. Por isso, às vezes, quem pensa assim, tenta justificar diante de Deus com suas obras. Mas, por isso eu disse na introdução, qual que era encorajador ver como esse publicano foi recebido por Deus. Esse desceu justificado, porque não creu em si, olhou para o sacrifício e recebeu perdão. Esta é a vida cristã. Esta é somente a graça, somente a fé, somente Cristo. O benefício prático. Então, uma aplicação apenas. Nós devemos orar com sinceridade e com humildade. A aplicação é o próprio texto, versículo 14, parte B. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Oração sincera e humilde. O que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. O publicano, qual foi o ponto de humilhação do publicano? O publicano se humilhou a tal ponto de não confiar em si mesmo, mas confiar no sacrifício do cordeiro que outros ofereceram. Ele não fez nada. Ele está rogando a Deus a sua misericórdia e graça. Voltou do templo para sua casa justificado. Sua dívida foi paga, sua culpa foi transferida para o cordeiro sacrificado. O publicano negou-se a si mesmo,
dirigiu suas orações a Deus e clamou por misericórdia. Esse pecador indigno que ali estava, sua vida em pecado, mas arrependido, com vergonha, cabisbaixo, ora com os olhos da fé, olhando para o sacrifício que os outros ofereciam, humilhado, dizia: Senhor, eu não tenho nada nas minhas mãos, mas eu creio no sangue do Cordeiro. Enquanto o fariseu olhava de si para si, levou a sua culpa para casa. O pecador, por sua vez, saiu perdoado, reconciliado. Talvez seus pecados sejam muito graves e você deve abandonar o pecado, porque ele irá destruir a sua vida. Talvez seus pecados sejam muito graves. Talvez suas orações possam parecer fracas, incorretas, incoerentes. Mas quando nós olhamos para a oração deste publicano, a sua disposição, nós somos encorajados a estar aqui. A não faltar nem um domingo, a depender de nós. Porque nós fomos justificados pela fé, mediante a graça do Cordeiro sacrificado. Maravilhosa graça, indescritível, que é oferecida a você, pecador. Não só aos membros da igreja, mas você que está aqui hoje, pecadora, pecador. Há perdão para os teus pecados, se você crer no sacrifício da cruz em Jesus Cristo. Que Deus nos ajude. Amém. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais, iguais não há na terra. Triunfa na batalha.